Nesta aula nós vamos estudar os bens municipais. Os bens públicos são aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, o Estado, a União, o Distrito Federal e os municípios, e também as empresas, as autarquias, as empresas públicas, enfim, aquelas entidades que pertencem ao poder público. Esses são chamados de bens públicos. A natureza desses bens, eles podem ser corpóreos, ou seja, bens imóveis, como terrenos, móveis, veículos, computadores. Eles podem ser semimoventes, como animais, cavalos, bois, cães, etc. E podem ser bens incorpóreos ou bens imateriais, como a propriedade industrial, literária, propriedade artística, científica, os créditos, as ações. Assim é que se classificam os bens. E esses bens, quando pertencem a uma entidade pública, denominam-se de bens públicos. O Código Civil brasileiro, no artigo 98, ele estabelece que públicos são os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros bens que não pertençam a essas pessoas são denominados de bens particulares. As pessoas jurídicas de direito público interno são a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e as demais entidades de caráter público que sejam criadas por lei. Assim estabelece o artigo 41 do Código Civil. E quais são as características dos bens públicos? Essas características estão no artigo 99 do Código Civil. Uma das principais características dos bens públicos, principalmente aqueles que são de uso comum do povo e aqueles que são de uso especial, é a inalienabilidade, ou seja, eles não podem ser vendidos enquanto forem públicos de uso comum do povo, e esta condição só pode ser alterada por uma lei. Então, uma lei municipal pode desafetar um bem que seja público, que seja de uso comum do povo, tornar esse bem dominical, e aí então ele poderá ser vendido. Outra característica dos bens públicos é a imprescritibilidade. O que significa isso? Que os bens que são dos órgãos públicos, eles não podem sofrer uma ação de uso capião, ou seja, aquele tipo de ação em que a pessoa ocupa ou usa aquele bem por um determinado período e depois requer na justiça a propriedade do bem. Uma terceira característica dos bens públicos é a impenhorabilidade, ou seja, eles não podem ser penhorados para cobrar uma dívida que o município, por exemplo, possua com particular. Dívida do poder público com pessoas jurídicas ou pessoas físicas, ela só pode ser cobrada através de precatórios judiciais e não através da penhora. Os bens das entidades paraestatais, por exemplo, as empresas de economia mista, as empresas públicas, eles sim, esses bens eles podem ser alienados, ou seja, eles podem ser vendidos sem que haja uma lei autorizatória. Eles não poderão sofrer ação de uso capião. A administração pública, ela deve cuidar, deve proteger esses bens da ação dos particulares para que o patrimônio público não venha a ser dilapidado. E quem são os responsáveis pelos bens do município? O principal responsável pelos bens é o prefeito, naturalmente. Mas os secretários são responsáveis por aqueles bens que estão sobre a jurisdição da sua secretaria
ou o diretor, o presidente de uma empresa, de uma autarquia também é responsável. No caso dos bens da Câmara, o responsável é o presidente da Câmara. Ele que tem o dever de proteger, de cuidar desses bens. E como é que se classificam os bens? Lá no artigo 99 do Código Civil, nós temos a classificação dos bens, ou seja, bens de uso comum do povo, que são os rios, os mares, as estradas, as ruas, as praças. Esses bens todos são de uso comum do povo. Os de uso especial são os edifícios públicos, por exemplo, o prédio da prefeitura, uma escola municipal, um posto de saúde, enfim, onde funciona a administração pública e os seus órgãos. E temos também aqueles bens que são dominicais, ou seja, são patrimônios de pessoas jurídicas de direito público, mas que podem ser objeto de direito pessoal ou real. Por exemplo, a prefeitura tem lá um terreno, mas aquele terreno não está construído. Então, ela poderá alienar aquele terreno, ou seja, vender aquele terreno, desde que a Câmara autorize a venda, já que aquele bem é classificado como dominical. E como é que ocorre a cessão dos bens públicos municipais? Há várias formas de se ceder a particulares os bens públicos. Pode ser de uma forma onerosa ou então gratuita. As modalidades mais comuns é a autorização de uso, quando, por exemplo, se autoriza de uma forma precária para se usar um auditório de uma escola ou então uma cancha esportiva da municipalidade. Então, o diretor daquele órgão ele dá apenas uma autorização, a comunidade utiliza e depois deixa o bem da maneira como encontrou. Outra forma é a permissão de uso. Esta já tem um caráter negocial, ou seja, se permite o uso daquela via para se fazer uma feira ou então para colocar ali uma banca de jornais, então há um caráter negocial. As pessoas que estão utilizando aquele bem estão negociando, ou seja, estão atuando ali, comerciando e, naturalmente, obtendo lucros. A concessão de uso é uma das formas que a administração pública tem para ceder os seus bens ou os seus direitos. É feito um contrato entre a administração pública e o particular com uma finalidade específica. Por exemplo, uma concessão de uma linha de ônibus, uma concessão de exploração de uma rodoferroviária, de uma rodoviária. Enfim, esta é uma das maneiras que o poder público pode ceder os seus bens. E temos a cessão de uso propriamente dito, é quando se cede um bem de um órgão público para outro. Normalmente esta cessão é feita em caráter gratuito. E como é que ocorre a alienação dos bens públicos? A alienação ocorre, a primeira forma é através da venda, ou seja, o município ele pode transferir a propriedade ou domínio de uma coisa para um particular mediante um pagamento. Normalmente é feito através de uma licitação. Pode também o município ou o poder público doar, ou seja, através da doação, em que ele transfere gratuitamente aquele bem, aquele imóvel, aquela propriedade para o particular. Pode ser feito através de uma dação em pagamento. Ao invés do poder público pagar em moeda corrente, em dinheiro, ele dá em pagamento. Esse instituto se chama dação em pagamento. Também o poder público pode fazer a permuta, ou seja, uma troca de um bem por outro com o particular. E um outro instituto que temos no direito municipal é o da investidura, ou seja, o município ele pode ceder ao particular um imóvel que ele não tenha utilidade, ou seja, uma pequena faixa do seu domínio, um pequeno lote que individualizado ele não pode
ter nenhuma utilidade para o município, porque tem 2 ou 3 metros por 20, 30 de extensão, e então ele, através de um processo chamado investidura, com uma autorização da Câmara Municipal, ele cede este bem mediante pagamento para o particular. Também o município pode legitimar posses de pessoas que ocupam áreas que estejam em devolutas, ou seja, terras devolutas. Isso ocorre muito no interior do Brasil. E como o município incorpora bens? Ele incorpora também através da compra. Se ele cede através da venda, ou se ele aliena, então, através de licitações, diariamente o município está incorporando bens ao seu patrimônio. Essa compra deve ser com base na Lei 8666 de 93, que é a Lei das Licitações. São várias modalidades de licitação, como a concorrência, a tomada de preço, a carta convite, o concurso, o leilão, o pregão eletrônico, todos previstos nessa lei. Compras até R$8.000 é dispensada a licitação. Também o município pode incorporar bens através da desapropriação, que a desapropriação é uma forma compulsória de um município adquirir bens. Essa desapropriação poderá ser por utilidade pública, exemplo, para a construção de uma escola, pode ser por interesse social ou para implantar um conjunto habitacional para famílias de baixa renda, ou por necessidade pública em caso de uma calamidade, de uma enchente, de um alagamento, ou então de um desmoronamento. Todas essas situações são reguladas por lei. Sempre a desapropriação deve ser feita com justa e prévia indenização em dinheiro. E também o poder público pode arrematar em leilão, em asta pública, quando um bem está sendo leiloado pelo Poder Judiciário, então ele pode arrematar aquele bem. Outra forma é a adjudicação, ou seja, o município requereu a penhora daquele bem, mas aquele bem lhe interessa. Então, ao invés do proprietário pagar em dinheiro, ele adjudica aquele bem, ele incorpora aquele bem ao seu patrimônio. O poder público também pode receber bens em doação. Da mesma maneira que ele doa, ele pode receber bens em doação e assim ele incorpora esses bens ao seu patrimônio. E ele pode também receber bens em dação em pagamento, ou seja, a pessoa deve para o município e ao invés dela pagar em dinheiro, ela dá um bem em dação para pagar aquela dívida. As pessoas podem também deixar herança, sua herança para o município, é uma forma de incorporar bens. Então, no testamento daquela pessoa, ela diz, olha, eu deixo essa casa para o município, eu deixo esse terreno. E assim o município pode ser herdeiro também dos particulares. Existe um tipo de herança que é chamada herança jacente, ou herança sem dono, que os bens dessa herança podem ir para o município. E tem o resgate, ou seja, num instituto chamado enfiteuse, o município pode resgatar esse instituto e aí incorporar bens ao seu patrimônio. Da mesma forma que pela investidura o município pode ceder um bem, ele pode adquirir um bem pelo instituto da investidura. Nos casos de loteamentos e desmembramentos, um percentual dos lotes, um percentual desta área, ela é incorporada ao município, como as ruas, as praças, os espaços para os equipamentos urbanos. E quando o município faz uma concessão, em situações em que há uma reversão daquela concessão, se estiver previsto, aqueles bens que eram da concessionária podem constituir ou retornar ao patrimônio do município. Na instalação dos novos municípios, aquele patrimônio municipal que estava na área que se desmembrou do município-mãe, passam a fazer parte do patrimônio do novo município.
E a lei também pode, leis estaduais e federais, incorporar bens ao município. E com isso nós encerramos esta nossa aula sobre bens municipais.